acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, vamos, ei, e pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar mais uma vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem lenha, tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar, e me batiza com fogo, ei, reacende a chama em mim, e me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Reacende a chama nessa geração, Espírito Santo. Queima os nossos olhos de amor por Ti, Jesus. Ei, queima os nossos olhos, Senhor. Reacende de novo, Senhor. E nós tiramos a lenha que queimou um dia, Senhor. Nós tiramos a lenha que queimou um dia e nós colocamos uma lenha nova, para que venha algo novo de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que o céu já liberou sobre nós, aquilo que o céu já liberou sobre essa geração, Pai. Xerecantarabaçu. Em nome de Jesus, Deus, nós reivindicamos agora no mundo espiritual, Jesus, aquilo que é nosso por direito, Pai. E nós descartamos as mentiras de Satanás a respeito dessa geração, Jesus. Nós somos sim a geração do avivamento, nós somos sim a geração que deu certo, nós somos sim a geração que vai conseguir construir algo novo para Ti, Jesus. Reconstruir, na verdade, Pai, aquilo que se perdeu em Atos, Deus, aquilo que se perdeu na igreja primitiva, Pai. Restabelece de novo a simplicidade, a pureza do Seu Evangelho no meio de nós, Senhor. Nós nos desfazemos de quem nós somos e nos desfazemos das nossas estruturas, Senhor, de quem nós somos, daquilo que nós construímos, das nossas máscaras, Pai. Em nome de Jesus, Deus, constrói uma geração em nós, uma geração forte, Jesus, uma geração que Te ama, uma geração que Te obedece, uma geração que teme ao Seu nome, uma geração que não negligencia o Seu senhorio, Espírito Santo. Ei, ei, sim, Jesus, fascina os nossos olhos, Espírito Santo. Ei, ei, me aproximei, permaneci, o Seu olhar me consumiu. Eu sou todo Seu, me aproximei, permaneci, o Seu olhar me consumiu. Ei, e eu sou todo Seu fogo em Teus olhos, e fez eu me apaixonar. Amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Diga, eu sou todo Seu, eu sou
ainda tenho fome. Vamos! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, vem, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha, ei, e pode vir queimar. E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E pode vir, vamos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. E nos tornamos responsáveis. Vem, a chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. A chama não vai apagar, Jesus. Xerecantarabaçou. Sim, Jesus. Nós nos tornamos responsáveis, Pai. Nós nos tornamos responsáveis mediante aquilo que o Senhor já entregou sobre nós, Senhor. Nós não queremos mais ser negligentes. Em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo, vem, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu e sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Vamos, atrai a presença de Deus para esse lugar. Ei, o Senhor não resiste a um coração contrito. Nunca foi sobre nós ou sobre a nossa capacidade de fazer alguma coisa. É sobre um coração que entende que é totalmente dependente da presença de Jesus. Nós somos totalmente dependentes da presença de Jesus. Xerecantarabaçô. Essa geração é dependente da presença de Jesus.
Oh Senhor Jesus, quantos lá fora agora estão cortando seus pulsos, estão tirando as suas vidas, Senhor, com 20, com 25, com 19, com 15 anos, Senhor, perdidos em sua identidade, Pai. Oh Senhor, encontre em nós uma disposição, Jesus, uma disposição, Pai, no seu reino, não uma performance, Senhor, não uma vontade de um ministério, Pai. Nós não queremos um ministério, nós queremos viver para Te agradar, Jesus. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos olhar como o Senhor olha. Nós queremos olhar para onde o Senhor tem olhado, Senhor. Nós queremos trabalhar onde o Senhor tem se preocupado. Senhor, aonde está o seu coração, Jesus? Aonde está o seu coração, Pai? Talvez na nossa rua, talvez no nosso vizinho, talvez na nossa própria casa, Senhor, o Senhor tem olhado para pessoas e nós temos ignorado, Jesus. Espírito Santo de Deus, traz de novo, Senhor, uma revelação, Jesus, em nós, Pai, de quem o Senhor é, a revelação do Cristo em nós. Em nome de Jesus, porque não é sobre nós. As pessoas não estão preocupadas com quem eu sou, as pessoas não estão preocupadas com quem você é. As pessoas querem Jesus, estão carentes de Jesus. Não é sobre quem você é, não é sobre o seu nome, não é sobre o quão bom você é sobre o quão bom Jesus é e o quanto Ele se aperfeiçoou em você. E Paulo escreve que Ele se aperfeiçoou na sua fraqueza. Revela o seu coração para Jesus hoje. Mostra o seu coração para Jesus hoje. Mostra quem você é de verdade para Jesus. Mostra as suas fraquezas para Jesus. Ei, Senhor, agita as águas paradas da minha alma. Ei. Me leva com o teu rio que traz vida. Ei. Oh, não tenho as palavras certas pra dizer, pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Sim, Jesus, nós somos dependentes do seu Espírito, Jesus. Canta assim, ó. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Ele te alcança. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcança quando eu fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Seu Espírito, então vem, como prometestes, derrama o seu
como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Envolve quem tu és. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Oh Jesus, sem o Senhor nesse lugar nada faz sentido. Nós não queremos uma reunião de pessoas, Pai. Nós queremos a Tua visitação nesse lugar, nessa noite. Para que venha a geração do arrebatamento. Antes é necessário a geração do avivamento. Aviva essa casa nessa noite, Pai. Acende os corações nessa noite, Deus. Vem como o leão que o Senhor é. Ruge nesse lugar, estremece as estruturas, Pai. Exaltado e glorificado seja Teu nome, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor. Recebe as nossas palmas. Recebe o nosso grito de júbilo. Santo é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor, Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se você pode, tem menos de 100 anos, aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Antes da gente receber uma palavra poderosa, que eu creio que vai ser, em nome de Jesus, chamar nosso irmão Jonathan, líder de jovens da ICB Colombo. Deixa Deus te usar, meu irmão. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Coisa boa estar aqui com vocês nessa noite. Quero ser breve e compartilhar uma palavra em nome de Jesus. Vamos ler em Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 6, em nome de Jesus. Pode colocar na NTLH, por gentileza. Glória a Deus. Diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes.
Jesus entrou num dos barcos, o do Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor tem mandado jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Glória a Deus. Irmãos, quando eu leio essa palavra, essa passagem, eu vejo que as bênçãos de Deus nas nossas vidas, elas começam a acontecer por intermédio de uma palavra. Quando nós recebemos uma palavra, quando alguém usado por Deus libera sobre as nossas vidas uma palavra, a gente tem um único caminho para começar a obter todas as bênçãos e as maravilhas que ela pode oferecer a nós. E essa passagem me chama a atenção porque Jesus, ele estava ensinando uma multidão. Jesus, ele estava pregando para uma multidão. E aquela multidão que ali estava recebendo a palavra de Cristo. Mas eu acredito que no meio de toda aquela multidão existiam pessoas que estavam desdenhando, estavam não acreditando, estavam se desfazendo daquilo que eles estavam ouvindo de Jesus. Mas existiam também muitas pessoas que estavam recebendo em seu coração, com fé, crendo em tudo aquilo que ele estava falando. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Simão ali. Ele trabalhou a noite toda. Ele com seus companheiros ficaram a noite toda trabalhando, tentando pescar, e não pescaram absolutamente nada. Mas Jesus apareceu a ele e deu uma ordem para Simão. Liberou uma palavra sobre a vida de Simão. Falou: Simão, vai lá do outro lado, jogue a rede onde o lugar é bem fundo e você vai pescar peixes, muitos peixes. Naquele instante, Simão, ele ficou, acredito eu, paralisado, ouvindo aquela palavra, até porque ele passou uma noite inteira trabalhando e não obteve o resultado que ele queria. Mas ele ouviu aquela palavra e ele obedeceu. E quando ele obedeceu aquela palavra, ele cumpriu aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. E ele fez o que Jesus mandou ele fazer. E a gente leu no texto que ele conseguiu pescar muitos peixes que nem as redes conseguiam suportá-las mais. O que eu quero dizer para nós nessa noite? Que todos nós que estamos aqui, temos grandes bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas. Nós ouvimos, nós recebemos através da palavra de Deus, através de homens, de mulheres usados poderosamente quando liberam as nossas vidas uma palavra. Mas nós precisamos partir pelo princípio da obediência. E se nós obedecer a palavra que nós ouvimos, que vem de Deus, nós iremos conquistar todas as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Mas muitas das vezes nós se colocamos na posição como a de Simão, naquele momento que ele ouviu a palavra. Poxa vida, eu trabalhei a noite toda, eu fiquei a noite toda tentando pescar e não pesquei nada. E muitas das vezes é nós, com a força dos nossos braços, com as nossas ideias, com os nossos achismos, nós achamos que vamos conseguir, mas a gente não consegue obter o resultado que a gente deseja. Mas quando nós recebemos uma palavra, e quando nós ouvimos aquela palavra, e deixamos ela frutificar no nosso coração, nós a obedecemos, e a partir dali nós começamos a colher todos os frutos que ela tem a nós oferecido. Então eu quero nessa noite, que através dessa palavra você possa partir pelo princípio da obediência. Talvez você, jovem que está aqui ainda, tenha ouvido tantas palavras, tem tantos sonhos, tantos projetos, tantas ideias, mas que ainda estão estacionados, que ainda estão parados, e você não conseguiu obter o resultado que você tem sonhado, o resultado que você tem buscado. Talvez o que basta é você não somente ser um ouvinte daquela palavra, mas praticante dela pelo meio da obediência. Quando nós praticamos através da obediência, nós conquistamos tudo o que ela tem nos oferecido, tudo o que ela tem nos prometido. Então eu quero, em nome de Jesus, que você fique de pé, que você pegue na sua mão, que você possa nessa noite pegar uma oferta na sua mão, a melhor oferta que você possa oferecer no altar do Senhor, por meio da obediência, entender: Deus, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero obedecer os Teus ensinos, os teus princípios, os Teus mandamentos.
Eu quero ser, Senhor, um jovem obediente para conquistar aquilo que o Senhor a mim tem declarado, tem escrito na minha história. Nós estamos numa conferência profética, onde o tema é escolhidos. E eu acredito que todos nós que estamos aqui somos escolhidos para viver algo extraordinário de Deus, para viver algo sobrenatural em todas as áreas das nossas vidas. Mas a gente precisa obedecer, não se tornar somente ouvintes da palavra do Senhor, mas obediência, até porque a obediência gera bênção nas nossas vidas. Então eu quero te encorajar você nessa noite, a preparar uma oferta, a melhor que você pode nessa noite, de todo o seu coração, com fé, com certeza, entendendo que você é um escolhido, e todo escolhido precisa exercer um poder de escolha, e que nessa noite você possa exercer o poder de escolher ser obediente aos princípios, aos mandamentos e aos ensinos que o Senhor a ti tem liberado. Em nome de Jesus, eu quero que você pegue na sua mão, que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu não quero orar, mas eu quero que você ore nessa noite. Eu quero que você, com a ajuda dos instrumentos, em nome de Jesus, que você possa começar a orar e se apresentar diante do Senhor. Falar: Deus, eu reconheço que eu sou um escolhido. Falar: Senhor, eu reconheço que o Senhor me chamou para viver coisas extraordinárias. Comece agora diante de Deus, talvez a falar para Ele: Pai, eu não tenho obedecido, eu não tenho, Senhor, feito aquilo que o Senhor tem me mandado, mas a partir de hoje, diante de Ti, eu começo, Senhor, e eu falo que eu vou lhe obedecer, porque eu sou um escolhido. Comece a orar, comece a falar para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha Ele nessa noite, fale com Ele. Em nome de Jesus, encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei em nome de Jesus, o bem mais precioso. que você seja abençoado pela palavra de Deus, pela presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Sai do seu lugar e traga aqui a sua oferta em nome de Jesus. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pode se assentar. Fique à vontade, você está em casa. Quero dar um testemunho particular meu aqui agora. A gente não crê em coincidência, né? Mas hoje é um dia muito especial. Estava falando hoje com a Adri. Hoje fazem 9 anos que eu me batizei. E hoje eu estou na frente do meu pastor, que guia, né, meus passos, e da minha esposa, de um dos meus primeiros apacentadores e do cara que me ganhou para Jesus, me ensinou a dar os primeiros passos com Cristo, meu amigo, meu pai na fé, pastor André. Vem para cá, vamos escutar o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. É uma alegria estar aqui, pastor, uma honra. Obrigado pelo convite, estar aqui. Obrigado, Fábio. 9 anos
Eu tinha cabelo naquela época. O senhor vê, pastor? Obrigado. Tem prova, né? Tem prova que eu tinha cabelo. Aleluia, irmãos. É a obra de Deus. Tô brincando. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é André, sou pastor da Bola de Neve na cidade de Colombo. Estou há 10 anos à frente daquela igreja. Eu sou casado há quanto tempo? Deixa eu ver. 14 anos, aleluia. Com a minha amada esposa, olha aí, que bênção. Temos 2 crianças, um menino que vai fazer 10 anos agora, o André, e uma menina de 6. Então, é muito bom ser família e servirmos a Deus juntos. Amém? Vamos orar aqui para começar? Amado Deus, nós colocamos diante do teu altar essa palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra na divisão de alma e espírito, ela produz uma transformação profunda em nosso interior, e nós pedimos que isso aconteça de fato nessa noite. Eu me humilho diante do teu altar, reconheço que nada posso produzir em ninguém, mas o teu Espírito sim. Então toma esse culto, toma essa mensagem, usa a minha vida, e que nós sejamos transformados, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, vamos lá. Nós vamos fazer um combinado aqui, tá? Nós vamos juntos para o lugar que Deus vai nos levar nessa noite, amém? Mas eu preciso que você fique comigo, que você deixe Deus falar com você, que você dá uns glória aí também, irmão, às vezes, que me ajuda, tá? Ajuda o pregador, né, pastor? Você está aqui, aí você está naquela, irmão, não dá glória, não dá aleluia, você fala, será que eu estou me fazendo entender? Então, vamos juntos, amém? Amados, uma vez, aí é bom, hein? Eita, glória, aleluia, os pentecostais aí, ó. Queridos, o mundo espiritual, ele existe. Nós não estamos cercados apenas por matéria, mas também por anjos, por demônios, por uma realidade espiritual além da nossa, além daquela que nós podemos ver. A dimensão espiritual, ela é muito mais real do que nós podemos imaginar. Na verdade, para ser mais exato, a dimensão espiritual, ela sobrepõe a dimensão natural. Quando você vai lá para o livro de Hebreus 1, versículo 3, diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que você enxerga, vê, veio a existir das coisas que não são visíveis. Então o mundo espiritual, ele não é apenas real, mas ele sobrepõe, ele determina sobre o mundo natural. Então, amados irmãos, na verdade, tudo isso nos mostra que pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida, há uma guerra, amém? A nossa vida, ela nada mais é do que uma guerra de altares. Enquanto nós teremos uma ação do Senhor, uma ação do Espírito de Deus em nós, um trabalhar dos céus, para que vejamos as promessas se cumprindo em nossas vidas, de outro lado, nós veremos Satanás oferecendo resistência ao chamado de Deus na minha vida, resistência ao chamado de Deus na sua vida. E o que nós precisamos entender é isso, é o primeiro ponto aqui da noite que você precisa compreender. Se nós entendermos que para que cheguemos lá, nós precisaremos ir contra essa resistência do diabo, precisamos lutar, precisamos guerrear, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos nos posicionar. Você talvez vai entender o que você precisa fazer nessa estação. Talvez com esse entendimento já fique claro, porque quando você olha, por exemplo, para o ministério de Jesus, as pessoas às vezes pensam assim, né? Ah, mas Jesus veio aí, foi tudo muito legal, né? Sim, Jesus, receberam Jesus bem, e ele pregou e deu tudo certo. Obviamente não, você conhece as escrituras, Jesus sofreu oposição dos líderes judeus, ele foi desacreditado por parte do povo, ele foi tentado pelo próprio diabo. Então, meu irmão e minha irmã, não seja ingênuo. Se algo é de Deus, não quer dizer que as coisas acontecerão com fluidez. Na verdade, muitas vezes, por ser de Deus, nós sofreremos resistência. É claro, vai ter momentos que você vai dar murro e ponta de faca em coisas que Deus falou, cara, você está sendo rebelde, você está fazendo aquilo que não deve. Contudo, escute isso, aquilo que Deus tem para nós sofrerá resistência. Por isso você precisa perseverar.
Amém? Quando você vai lá para, por exemplo, 1 Coríntios 16, 9, Paulo está explicando aos irmãos aqui de Corinto por que ele não podia ir visitá-los. Ele está explicando ali que Deus havia aberto uma porta para a pregação em Éfeso, e diz assim o texto, 1 Coríntios 16, 9: eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Aí tem um porém ali, ó, o final do versículo 9, e há muitos, eu uso a NAA, se vocês estiverem aí vai ajudar, e há muitos adversários. Então Paulo está dizendo assim, ó, uma porta foi aberta para mim, algo de Deus está acontecendo, né? Algo de Deus, uma porta se abriu para você, algo novo na sua vida profissional, uma porta se abriu para a sua vida ministerial, uma porta se abriu, só que Paulo está dizendo, haverá muitos adversários. Isso mostra, amados irmãos, que nós precisamos batalhar para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Então Satanás ele vai fazer oposição, mas nós resistiremos, amém ou não? Amém. Você vai resistir, você vai oferecer resistência, você vai perseverar, você vai insistir, porque nós nos apegamos em Mateus 16, 8, eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então Satanás ele vai fazer de tudo para oferecer resistência, ele vai fazer de tudo para fazer com que você desista, com que você não insista, com que você desacredite. Então, a batalha na qual nós estamos inseridas, ela não diz respeito apenas se você vai fazer ou não fazer, se você vai corresponder com aquilo que Deus tem para você ou não, isso é parte do jogo. A batalha também é pela nossa fé, se você vai ter uma fé genuína, ou se você permitirá que o seu coração se torne um coração incrédulo. Então você vai ter que crer, você vai ter que batalhar, você vai ter que lutar, irmão, de tal forma que, se Satanás gritou, você vai gritar mais alto. Vocês estão entendendo? É uma guerra espiritual, amados irmãos. Você acha que o ministério que Deus te prometeu vai acontecer só porque Ele falou? Você conhece gente que acha que vai aprender a Bíblia por osmose? Osmose subacal, ele põe assim aqui, né, pastor? Fica assim, ó, aí vem para a igreja assim, aí vai para o trabalho, vai no busão segurando assim, com a Bíblia aqui, aí ele acha que de ficar esfregando você vai aprender a Bíblia. Irmão, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que orar, você tem que jejuar. Então, a questão é, será que nós temos entendido isso? Porque Satanás vai fazer de tudo para minar a nossa fé, Satanás vai fazer de tudo para que nós não cheguemos lá, e é isso que eu quero que você entenda, porque eu não vim aqui para falar do diabo, meu irmão, eu vim aqui para falar de Deus, mas nós precisamos entender as estratégias do campo em que nós estamos inseridos. Se nós queremos ser pessoas que vão de fato viver as promessas de Deus, nós precisamos entender como é a estratégia muitas vezes do outro lado. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a mente como um campo de batalha, porque a nossa mente, a mentalidade, o sistema de crenças que nós temos, fará muitas vezes com que nós vivamos A ou B. Então Satanás ele vai fazer de tudo, ele vai agir em nossas mentes para que nós não venhamos a crer de verdade, a acreditar de todo o coração. Vocês estão aqui comigo ou não? Amém. Até aqui tudo bem? Sim. Estão pegando aí? Então vamos lá, abra aí comigo 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, aqui a gente vai gastar um pouquinho de tempo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Diz assim o texto, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Perceba agora, olha a ênfase, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, esse texto aqui ele tem algumas palavras-chave, tudo bem? Então, por exemplo, fortaleza é uma palavra-chave, raciocínios falaciosos é outro,
e arrogância ou altivez, talvez dependendo da tua versão bíblica esteja assim. Então essas são palavras chaves aqui. Então Paulo ele está usando uma espécie de linguagem militar, e ele está deixando claro falando sobre uma batalha espiritual. E a primeira coisa que ele está falando aqui, que nós precisamos tomar cuidado nessa luta, para que eu e você possamos viver as promessas, as artimanhas das trevas. Ele está falando, cuidado com os raciocínios falaciosos. O que é isso, para falar de uma maneira fácil? Pensamentos mentirosos. Cuidado com aquilo que se passa na sua mente. Cuidado com aquilo que você deixa ganhar espaço dentro de você. Tome cuidado. Você não pode impedir, como é mais ou menos ditado, como que é? Você não pode impedir que o passarinho voe aqui na sua cabeça, pousa na tua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Tudo bem? Como diz na Bíblia. Estou brincando, tá? Brincadeira. Tá? O pastor lá falou a heresia do passarinho da cabeça. Estou brincando, gente, por favor. Então, o que eu estou tentando te dizer? Você precisa tomar cuidado, porque a maneira que você pensa, escute isso, ela vai te afetar diretamente. O nosso sistema de crenças e, consequentemente, as nossas ações, elas serão estabelecidas mediante aquilo que nós permitimos que ganhe espaço no nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração, não fala do sentimento, ela fala do homem interior, de razão, de emoção, do seu ser interior completo. Então aquilo que você permitir que se torne verdade na sua mente, vai determinar a tua vida e os teus resultados. Então aí está o jogo, irmão, o jogo está na batalha da mente. Agora, o que Paulo, quando ele fala sobre os argumentos falaciosos ou sofismas, ele está falando não só de uma coisinha aqui, outra ali, um pensamento aqui, um pensamento acolá, ele está falando de uma estrutura de mentira. Pastor, fala de um jeito mais fácil, ele está falando de uma lógica mentirosa. Pastor, ainda não estou entendendo. Ele está falando de uma sequência de pensamentos, um após outro, que vai montando na tua cabecinha, um lego do mal, irmão. Amém, pastor? Um lego do mal. Quem nunca passou por algo assim? Você está lá num dia que você se frustrou, vou dar um exemplo aqui, ministerialmente com alguma coisa. Você se frustrou, você esperou que você ia ter uma oportunidade, qualquer outra coisa, aí daqui a pouco vem lá aquela vozinha, Deus se esqueceu de você. Né? Queima ele, Jesus, né? Todo mundo é levantado líder, só você que não. A vida de todo mundo está mudando, só a sua que não, e você está na igreja. Tá vendo aquela irmã? Até ela casou, e você está solteira ainda. Agora acabou tudo para mim, agora eu desvio mesmo. Olha para o irmão do lado e fala, Deus está falando, hein? Aí aquela vozinha, por quanto tempo você vai ter que esperar? Mas qual que é o problema, gente? Vamos lá, não é uma coisa isolada, aqui está o ponto, é uma coisa em cima da outra. Estou tentando te dizer o seguinte, Satanás, ele vai contar uma mentira atrás da outra de maneira lógica, estruturada, ele vai tentar conectar uma a outra, para quê? Para que isso se torne um sofisma, uma fortaleza dentro de você. Agora, sabe qual é a sacada? Ele é sutil. Você acha que o diabo vai aparecer na tua cama, assim, de vermelho, com aquele rabo, assim, com um chifre, um tridente, pegando fogo, eu sou o diabo, vim acabar com você. Irmão, é sutil, é na sutileza, é uma coisa de cada vez. E se você não perceber, daqui a pouco, irmão, você perdeu a fé, você está frio, você desviou. Nem acreditar em Jesus você acredita mais. Você começa a negar o chamado de Deus, você começa a negar aquilo que Deus prometeu, e tudo que era tão lindo e tão vivo dentro de você, irmão, cai por terra. Então, o que eu quero que você faça hoje é, reflita sobre aquilo que você tem pensado. Pense sobre aquilo que você tem pensado. Avalie
aquilo que tem vindo em sua mente. E se isso que está vindo na sua mente, que está te atacando, que está te esfriando, e se é uma mentira? Porque às vezes é uma verdade mesmo. Ai, minha vida está ruim. Mas como que está? Estou em pecado, pastor. Estou fazendo tudo errado. Irmão, aí, desculpa. Eu sou o tio, eu não sou o pastor, então vou falar com sutileza na minha igreja. É a consequência do erro. Vocês estão aqui ou não? Sim. Então, agora, e se é mentira, irmão? E se o que tem vindo na sua mente é seta de Satanás? Porque aquilo que ganhar espaço dentro de você, vai te guiar por uma estrada de fé, ou por um caminho de incredulidade. Só que eu tenho uma boa notícia para você, qual é? O Senhor trará discernimento nessa noite. Amém. O Senhor trará luz a tudo aquilo que tem vindo em sua mente, em seu coração, e você vai discernir, e nós vamos denunciar os pensamentos mentirosos, amém ou não? Amém. Então você vai sair daqui renovado, é uma noite de ativação. Agora, a coisa fica pior, segundo Paulo. Então ele fala dos sofismas, dos raciocínios falaciosos dessa estrutura. Só que ele cita uma outra coisa. Ele fala sobre a arrogância ou a altivez. Para mim, altivez e raciocínios falaciosos, altivez e sofismas caminham juntos. Eles comunicam uma espécie de continuidade daquilo que Satanás tenta fazer em nossas vidas. A altivez é uma espécie de continuação daquilo que o raciocínio falacioso faz. Então, quando você vai estudar, por exemplo, essa palavra no original, altivez é upsoma, que significa altura, elevação ou algo elevado. Então, Paulo está falando sobre algo que é alto, elevado, poderoso. Essa palavra ela pode ser usada tanto para uma elevação geográfica, então uma montanha, uma colina, mas também pode ser usado de maneira metafórica para falar sobre o quê? Sobre grandeza, exaltação, status, elevação, nesse aspecto. Então, o que Paulo está tentando falar para mim e para você? Que tais argumentos falaciosos, esses pensamentos, essas mentiras, elas se levantam contra o conhecimento de Deus, elas tentam se impor contra nós, elas tentam demonstrar um poderio, elas tentam demonstrar uma força, e essa também é a consequência daquilo, ou a consequência dessa sequência de sequência, né? É a consequência desses pensamentos contínuos na sua mente. Como que começa? Deus se esqueceu de você, nananã, 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 e aquilo, o que era pequenininho, irmão, vai crescendo, o que era uma seta, se tornou um negócio gigantesco. Daqui a pouco, você que antes estava rejeitando, está repreendido, queima Jesus, e você ia lá, você ia para a palavra, declarava, está vindo esses pensamentos, mas a palavra diz isso sobre mim, e eu vou declarar a palavra de Deus diz isso, aquilo foi ganhando espaço, e agora você não só se tornou incrédulo, mas esses argumentos eles se tornaram tão poderosos, que ele passou a subjugar você, passou a te subjugar, passou a te colocar num lugar de estar prostrado, não prostrado diante de Deus, mas prostrado diante das circunstâncias. E quantas vezes, amados irmãos, por nós não guardarmos a nossa mente, nós não nos tornamos como fantoches nas mãos do inimigo. Quantas vezes, amados irmãos, baseados nas circunstâncias, nós olhamos para aquilo que nos cercam, e parece que aquilo que é externo, gritava dos quatro cantos que vai ser impossível nós vivermos aquilo que Deus tem. Só que escute, nós fazemos parte de um povo que caminha por fé e não por vista. Nós fazemos parte de um povo que caminha de acordo com a palavra, nós caminhamos, seguimos a um Deus que é o Deus do impossível. Então nessa noite nós vamos denunciar esses sofismas, por isso que você precisa se encher da palavra, e aí você se depara com a impossibilidade, mas você vai lá para Efésios 3:20, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais,
muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Você precisa escolher ficar com Lucas 18, 27. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Você precisa ficar, irmão, com 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, os argumentos falaciosos, eles tentam subjugar eu e você. Eles tentam minar nossa fé. Eles tentam nos impedir de olhar além da tempestade. Eles tentam nos impedir de viver aquilo que Deus tem, porque como eu disse no começo, aquilo que é de Deus sofrerá resistência. Então ele tenta se portar com altivez, como se essa barreira que Satanás está tentando colocar diante de seus olhos fosse intransponível, fosse algo difícil de ser conquistado. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos uma figura disso, que era Jericó. Jericó. Quando você vai para Jericó, como você bem sabe, foi a primeira cidade tomada para o povo entrar na terra prometida. Jericó era um símbolo de orgulho, um símbolo de autossuficiência humana, de algo intransponível. Por quê? Porque Jericó era uma cidade fortificada e tinha 2 muros. Então você tinha um primeiro muro, e aí você tinha casas, e você tinha mais um muro, casas. Então, o muro exterior, o muro que dava para fora, ele tinha 1,80 m de espessura. O muro interior, 3,6, quase 4 metros de espessura. Então você tinha essa dinâmica. Sem falar que Jericó, ela estava, de certa forma, um pouco elevada. Como assim? Jericó é uma das cidades mais baixas do mundo, ela está ali cerca de 260 metros abaixo do nível do mar. Só que quando você olha para aquela região, para aquela geografia, você vai perceber que ela não está numa montanha, mas ela está um pouco mais elevada. Por quê? Porque ali é um sítio arqueológico, ou seja, é derrubada, construção em cima de construção e por aí vai. Então, ela ficava como que um pouco mais alto. E você não precisa de muito para saber que se eu estou numa posição elevada, ainda que um pouco, eu estou numa posição favorável, e você está na desfavorável. Porque se eu estou mais alto que você, eu consigo te ver, eu consigo me proteger. Se você tenta me atacar, é mais difícil você me tomar. Vamos pensar na cidade, na guerra, era mais difícil tomar Jericó. Então, além de ser fortificada, ela estava um pouco mais elevada que o povo de Deus que viria. Então, Jericó é uma figura do quê? De impossibilidade. É uma figura de impossibilidade ministerial. Talvez Deus te chamou para ser um pastor, um missionário, um adorador, eu não sei. Mas você talvez diz, poxa, como assim? Como Deus vai me levantar? Jericó simboliza a resistência de Satanás para que você deixe de crer naquilo que ele falou. Jericó simboliza circunstâncias impossíveis no seu negócio, na sua carreira, enfim, não importa. O que eu quero que você reflita nessa noite é, qual é a sua Jericó? Que Jericó precisa ser tomada por você? Por que eu estou te falando isso? Porque se você se lembrar da história do povo de Deus, irmão, você vai perceber que não importava se Jericó era uma cidade fortalecida, fortificada, melhor dizendo, estava num lugar alto ou não. O que importava era o poder do Senhor. Aqui está o ponto. Porque quando você vai para a história, você percebe, Josué 6,2, o Senhor disse a Josué, olhe Josué, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Escute, Deus é quem entrega em nossas mãos as suas promessas. Se você tentar fazer um cálculo, irmão, você vai chegar numa conclusão: você não é capaz. Você não é capaz, eu não sou capaz, pastor, nós não somos capazes de viver aquilo que Deus tem para nós. Agora, isso pode parecer para você um sofisma, ou um raciocínio, um argumento falacioso, mas escuta, isso pode ser uma boa notícia se você mudar a sua perspectiva. Porque isso vai gerar em você dependência, isso vai gerar em você fé, e você dirá, então agora sim, o poder de Deus vai agir, não será por causa de mim, será por causa dele, aleluia. Eu não sei se você já parou para perceber, mas
Deus está construindo na sua vida e na minha vida uma história que já tem um final. Para e pensa. Vou tomar uma água para você refletir sobre essa frase. Deus está fazendo na sua vida, está construindo uma história que já tem um final. Não entendi, pastor. Irmãos, isso significa que o próprio Senhor já tem um desenho, Ele já tem um plano, Ele está trabalhando para cumprir aquilo que Ele já prometeu. A sua história, ela já tem um final. Deus já preparou um caminho, Ele está preparando um caminho para que o impossível se torne real. Ponto. Essa é a verdade. Isso precisa gerar em mim e em você fé. Você diz, nossa, mas eu tenho tantas incertezas. Você tem, Deus não. Você tem, Deus não tem. Deus tem toda a certeza do que Ele quer fazer na sua vida. E Ele é tão maravilhoso que você não depende de você. Ele derrama dons, Ele nos concede graça, o Espírito de Deus habita em nós, e está tudo bem, vai dar tudo certo, irmão, aleluia. Amém. Só se posicione, só permanece. Amém. Então escute, a sua Jericó será derrubada pelo poder de Deus. Amém. E isso precisa gerar em nós fé, gerar em nós esperança. Agora, para a gente ir para a parte prática e caminhar para o fim, como que a gente lida de maneira prática com esses ataques na mente? Pastor, entendi que há resistência, entendi que haverão guerras, eu estou entendendo tudo isso. Agora, como que eu venço? Me dá um passo a passo aí, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, me fala, o que eu tenho que fazer? Sou Caxias, pastor, preciso da receita, vou dar a receita então. Primeiro passo, discernir. Você precisa discernir o pensamento. Você precisa discernir o que está vindo. Você precisa discernir se aquilo vem de Deus ou não. Pastor, como que eu faço? Dica preciosa, principal, você quer receber? Irmão, essa revelação aqui, ó, ninguém nunca te contou. Isso aqui, ó, pastor, trouxe do céu. Quer uma revelação poderosa? Amém. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Qual a vontade de Deus na minha vida? Leia a Bíblia. Pastor, faz tempo que Deus não fala comigo. Com carinho, porque eu sou tio. Sua Bíblia deve estar muito fechada. Se abrir, Deus vai falar com você. Tudo bem? Amém. Você quer discernir? Leia a Bíblia. A mentira só prevalece porque a verdade não está bem estabelecida. Ponto. A mentira só prevalece porque a verdade não está bem estabelecida. Agora, se você sabe a verdade, você não fica preso, irmão. Então leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E outra, tenha intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, eu não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês. Meu Deus, mas a revelação nunca ouvi. Sabe qual é a grande verdade da vida cristã? Ela não é complexa, ela é simples, mas a gente tem que praticar. Ponto. O que eu faço para mudar de vida? Lê a Bíblia, obedece, como o irmão falou aqui, e ponto. Garanto que a tua vida vai mudar, irmão. Responda ao Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo, ponto. Está tudo isso aí, é a receita do bolo para a tua vida nunca mais ser a mesma. Meu casamento está ruim, vai para a Bíblia, vê o que a Bíblia diz e faz. Pastor, abre a Bíblia, leia a Bíblia, ore, se arrependa, se posicione, Deus vai fazer. Não é complexo, irmão, mas a gente tem que praticar. Agora, discernir é o primeiro passo. Então você discerniu pela intimidade com o Espírito, pelo conhecimento da Escritura. Agora, segunda coisa, você precisa rejeitar as mentiras. E rejeitar as mentiras, amados irmãos, é uma postura ativa e não passiva. Você precisa rejeitar as mentiras. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados aí traz uma dinâmica aqui, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então ele está dizendo, você precisa se despir, ou como diz na NAA, deixar de lado o velho homem, rejeitar ativamente. Eu caminhava assim, agora eu escolho não caminhar mais. Eu pensava dessa forma, agora eu não penso mais. Está difícil, não importa, a Bíblia não manda eu pensar assim. A mente de Cristo me comissiona a pensar dessa forma. Então eu rejeito, eu não aceito, não importa o que eu sinto. Então a vida com Deus, amados irmãos, ela é uma decisão. Rejeitar as mentiras é uma decisão. Então você lê a Bíblia, bom, eu acho, eu sinto isso, mas a Bíblia está falando que não é isso. Então o que você faz? Você descarta isso que você está sentindo, você atropela isso que você está sentindo, você passa por cima disso que você está sentindo. Por quê? Porque você entendeu qual é a verdade de Deus sobre a sua vida. Por isso que Paulo diz no versículo 5, no final do versículo 5 de 2 Coríntios 10, nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então perceba a dinâmica, Paulo está falando, você está lutando contra, ele está falando de armas, é uma linguagem militar, então você está lutando contra argumentos falaciosos, contra essas fortalezas, você está lutando contra essa forma que Satanás tenta se impor sobre você. E como que você luta? Ele começa a falar, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. A palavra cativo é prisioneiro. Como que você leva um prisioneiro para um lugar, irmão? Por favor, você poderia me acompanhar até aqui? Estou dizendo que você não trate pessoal com respeito, você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Você vai, põe a algema, prende, fala, você vai, eu não quero ir, não interessa, você está preso, rapaz, vai para a cadeia. Você tem que fazer isso com a tua mente, você tem que fazer isso com as mentiras de Satanás, você tem que forçar a tua mente a crer, você tem que forçar, irmão. Eu amo ler, é um hábito que eu adquiri na minha vida, e, enfim, e aí as pessoas, pastor, mas como que você aprende a gostar de ler? Vou dar uma dica de ouro que você aprender a gostar de ler. Quer aprender a gostar de ler? Leia. Pastor, não entendi. Adquira o hábito. Não entendi. Lê até você começar a gostar de ler. É o segredo. Porque quando nós falamos da leitura bíblica, ela é viva, irmão. Você vai ler, isso vai começar a, consumir você, transformar você, moldar você. Daqui a pouco, irmão, você vai querer ler. Você vai acordar e vai dizer, eu vou sentar, tomar o meu café, aleluia. Sem açúcar, irmão, por favor. E sem adoçante, que senão fica gosto de remédio. Puro, sem leite, aleluia, glória. Oxalá. Eita glória. A tua Bíblia do lado, e aí Deus vai falar com você, ô glória, falou do café, é benção. Você fala de comida na igreja, é benção. Quer ver, olha para o irmão do lado e fala assim, hoje você vai me pagar aquela pizza depois do culto. Ei, aleluia, aleluia, deixa Deus te usar, irmão. Eu estou lá, passo o final de semana, me preparo a pregação, pastor, os caras não falam nada. Você fala da comida. Pegou, pastor? É isso aí. Então, você discerne os pensamentos. Você rejeita a mentira. E você faz o quê? Se apropria da verdade. Você pega isso aqui, você lê 50 mil vezes e declara sobre a sua vida. Essa é a verdade de Deus sobre mim. Eu sou geração eleita, sacerdócio, eu sou isso aqui. Você vai ler até se acreditar, e vai chegar uma hora que você vai falar, é verdade, Deus me fez assim, então eu vou mudar o meu caráter segundo quem Cristo me fez.
Você vai se apropriar daquela que é a verdade bíblica. Porque escute, a verdade de Deus sobre você precisa se tornar também a sua verdade sobre si mesmo. São coisas diferentes. Talvez há uma verdade de Deus sobre você, mas você não pegou aquilo para você ainda, não faz sentido para você. Tem que fazer sentido para você. E como você faz isso? Aqui está a chave, irmão. Meditando nas Escrituras. Muitos textos falam sobre isso, estou caminhando para o final. Josué 1,8, não cesse de falar o livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Nós achamos que meditar é só pensar. Então eu li aqui, Josué 1,8, não cesse de falar o livro da lei, medita, para que você tenha cuidado, meditei. Isso não é meditar, no sentido bíblico, e também não é você cruzar a perna e ficar, também não é meditar, tá, irmão? Meditação bíblica, nada a ver, as piadas, você podia rir para me ajudar, não? Obrigado. Meditar no hebraico, irmão, Hagá, presta atenção, isso aqui é uma chave para você, não fala apenas sobre pensar e refletir, sabe sobre o que também? Murmurar ou falar baixo. Escute, murmurar ou falar baixo, não é só pensar. Perceba quando você começa a ficar mal com as mentiras de Satanás. Deus não vai te usar, Deus não vai cumprir a promessa na sua vida, aí você está lá em casa, sentado, na bed, aí você, é verdade, pensar e falar, é verdade, Deus não vai fazer, por quê? Por causa disso, disso, você pode falar, ou talvez você não profira com a sua boca, mas você está falando dentro de você, então você está pensando e você está falando, você está pensando e você está falando, você percebe que, coincidentemente, logo depois, você desiste, logo depois você fica mal, logo depois você não quer saber mais de nada, por quê? Porque você meditou em uma mentira, você precisa meditar na palavra, você abre a sua Bíblia, e você vai meditar na palavra, está tudo ruim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, está aqui, está tudo ruim, mas a tua palavra está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, se abraça isso, você toma isso para você medita nisso, você coloca a sua fé na palavra de Deus, que é viva. Por que você acha que Paulo disse, Filipenses 4,8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sempre haverá entre você e a promessa um opositor interno chamado razão. Escute, eu estou terminando. Sempre haverá entre você e a promessa de Deus um opositor interno. Glória! Sem açúcar? Eita, aleluia! Dá licença. Agora eu fiquei animado para pregar mais uns 45 minutos. Sempre vai existir, gente, um opositor interno chamado razão. Constantemente na sua vida, você vai ter que lidar com os cálculos na tua cabeça que não vai fechar. Nós começamos em Colombo numa garagem. Você era dessa época, Vininha? Não, né? É da garagem. Eu cheguei um pouquinho depois. Numa garagem, e a coisa foi caminhando. E o problema sempre é o mesmo. Meu Deus, como a gente vai fazer?
No começo você não tem dinheiro para comprar um fio, depois você não tem dinheiro para comprar outra coisa, mas o problema é sempre o mesmo. Só que o mesmo Deus que resolveu lá atrás é o Deus que vai resolver agora. Escute, os milagres passados precisam gerar fé para os milagres futuros. Os discípulos não entenderam o milagre da primeira multiplicação de pães. Quando Jesus chega na segunda multiplicação de pães, você vai perceber, ele joga uma conversa lá para eles, joga um verde, em vez de falar, não Jesus, espera aí, está faltando pão, mas o Senhor multiplicou, vai multiplicar de novo, nós vamos ver o pão multiplicar. Eles apresentaram incredulidade de novo, por quê? Porque eles estavam presos na razão. Escute, irmão, você não foi chamado para caminhar pela razão, você foi chamado para caminhar por fé. Sempre vai existir um gap racional entre Deus, a promessa e você. Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Deus tinha uma promessa, você será pai de muita gente, de nações, a sua descendência. Mas gente, olha para ele, o vô Abraão e a vozinha, não dá liga, irmão, você entende, né, que eu falo de maneira figurada aqui, não dá, irmão, para nascer uma criança, o corpo não aguenta. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, creu contra as circunstâncias, sabe por quê? Porque a esperança dele não estava na promessa, a esperança dele estava no emissor da promessa. Escute isso, se a tua esperança está na promessa, você olha, eu vou ser um pastor, aí você coloca a tua esperança na promessa, aí você olha a promessa e olha para você fala, cara, eu não vou ser, não tenho cara de pastor, jeito de pastor, não pareço pastor. Quando eu cheguei em Colombo, tinha um mês que eu tinha assumido a igreja, eu sei que eu tenho cara de 17, mas na época, eu estou com 37, eu tinha 26 anos quando assumi a igreja, e eu lembro que fui receber um pastor, um gringo que foi pregar lá na igreja, você lembra desse dia? Fui receber o cara, recebi ele lá perto com o carro, aí quando eu desci do carro, assim, a gente se encontrou, ele olhou para mim, ele, você é o pastor? O cara que ia pregar na minha igreja, você é o pastor? Eu falei, sou, cara de novo, né, brinquei assim, pois é, não sei o que, nem o cara que foi pregar na minha igreja acredita que eu era o pastor. Nessa mesma época, a gente não tinha funcionário, não tinha nada na igreja, chegou um cara lá, foi instalar uns negócios, e aí ele pegou e, depois que ele instalou, eu estava de bermuda, assim, chinelo, fui correr lá, abrir a igreja e tal, aí ele falou assim, depois você avisa o pastor que ficou tudo certo. Eu falei, pode deixar, considere informado a notícia. Talvez você está assim, e por que você está sem fé? Porque você está olhando para a promessa, Deus manda você olhar para Ele, para quem prometeu, não é para a promessa, a promessa é consequência da tua fé naquele que fez a promessa, e é nessa dinâmica que nós vivemos. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Escute algo, estou terminando aqui, prometo, eu gosto de falar, mas estou terminando. Muitas coisas na sua vida, para se cumprir, vai depender da sua fé como substância. Escute o que eu estou falando. Algumas coisas para romperem, você vai ter que ter fé. Último texto, Marcos 9, 27 a 29. Olha lá. Saindo dali, 2 cegos o seguiram gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Olha a pergunta de Jesus, vocês creem? Porque às vezes o nosso comportamento diante de Jesus é de necessidade e não de fé. Escute isso. Deus, eu preciso disso. Deus, minha célula, meu ministério, eu preciso disso. Ele não está perguntando se você precisa, ele está perguntando se você crê. Ele está perguntando se você acredita. Não está perguntando se você precisa. A Bíblia diz que ele sabe o que você precisa. Mesmo antes de você falar, irmão, pensar, ele já sabe. Agora ele está perguntando, você crê que eu posso fazer isso? Ele respondeu, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça
conforme a fé que vocês têm. Outras curas foram assim, como a do servo do centurião. Então esse é o mistério da fé. Deus está nos ensinando aqui, irmãos, escute, a lidar com as setas, a lidar com os argumentos falaciosos, para que a gente possa crer de verdade, porque escute, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe do chamado que Ele colocou na sua mão, Ele sabe para que Ele te escolheu. A pergunta é, será que você crê que Ele pode fazer em você? Porque às vezes você acredita que Deus pode, não, Deus pode fazer, tá, Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer na sua história, Ele pode cumprir nessa igreja, no chamado de vocês, aquilo que Ele disse que faria. Você vai sair daqui hoje, irmão, meditando na palavra. Você vai sair daqui hoje guerreando. Vamos ficar de pé para a gente orar. Você vai sair daqui hoje crendo em tudo aquilo que Deus falou. Você vai crer até na última vírgula do que Ele falou, irmão. Você vai meditar nas escrituras. Deus vai chacoalhar você. Esse é o primeiro dia. Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te pegar. Você tem que se abrir. Mas você vai meditar nas escrituras. Nós vamos ser ativados aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar? Vamos adorar? Nós vamos adorar aqui, gente. Enquanto isso, eu quero te convidar a já ir colocando diante de Deus aquilo que Ele falou ao seu coração, aquilo que Ele ativou no seu espírito, aquilo que Ele moveu, e nós sairemos daqui tocados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Sede da tua presença, te desejo noite e dia, não há nada que eu queira mais. Ei! Sou eu e você. Ei, eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração vou te palpitar, sou atraído pelo seu olhar. Meu coração vou te palpitar, sou atraído pelo seu olhar.
coração vou te palpitar. Sou atraído pelo seu olhar. Meu coração vou te palpitar. Sou atraído pelo seu olhar. Nós estamos no primeiro dia. Deus vai fazer muito mais ainda, mas você precisa lidar com essas setas na sua mente. Você precisa lidar com esses raciocínios falaciosos. Você precisa lidar com a incredulidade que tenta encontrar espaço no seu coração. Você precisa derrubar, destruir pelo poder de Deus as fortalezas na sua mente. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso agora, para que você esteja pronto e preparado para receber de Deus aquilo que Ele ainda tem para fazer. Então, eu quero orar com você e por você que se identificou com essa palavra. Você diz assim: pastor, isso é para mim. Eu tenho lidado com sentimentos, eu tenho lidado com pensamentos, eu tenho lidado com a incredulidade, eu estou desanimado, ou eu estou preso. Eu sei que Deus Ele pode até fazer, eu tenho necessidades, mas eu não consigo crer de fato que Ele fará. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Meu Deus, nós clamamos nessa noite. Nós denunciamos no mundo espiritual essas setas. Nós cancelamos, eu cancelo na autoridade que é no nome de Jesus os sofismas em sua mente, os raciocínios falaciosos que foram edificados. Eu quebro na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre ti a mente de Cristo. Eu declaro sobre ti a vida de Deus. Eu declaro sobre ti renovo. Eu declaro sobre ti vida. Eu declaro: o teu Deus é o Deus do impossível. Ele não precisa que você tenha respostas para os problemas. Ele precisa que você creia que Ele tem, que Ele é a solução, que Ele é o seu Pai, que Ele é aquele que vai te guiar. Em você habita o Espírito de Deus, aquele que convence, aquele que te guia, aquele que te empodera. Então, Espírito Santo, vem nesse lugar agora. Nós clamamos pelo sopro de vida. Vem, Espírito Santo, toca agora. Sejam cheios do Espírito, cheios de vida, cheios do vigor do alto. Recalabassoredanai. Sejam cheios e cheias agora. Seja cheia em nome de Jesus. Cheios em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Cheio em nome de Jesus. Cheio em nome de Jesus. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração vou te palpitar. Sou atraído pelo seu olhar. Meu coração, vamos, vou te palpitar. Sou atraído pelo seu olhar. Meu coração vou te
Eu quero em nome de Jesus declarar sobre a sua vida um tempo novo, um tempo onde a fé vai sobrepor a incredulidade. Um tempo onde a verdade de Deus vai gritar mais alto do que as circunstâncias que te cercam. Eu quero declarar um renovo de Deus sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui, você não consegue se ver mais como você se via antes. Mas hoje os seus olhos espirituais foram abertos. E Deus está te fazendo, o Espírito Santo está te fazendo ver o plano original dele. Você tentou fugir, você tentou negar, você tentou contar para você mesmo. Uma mentira. Mas Deus está novamente descortinando a verdade dele diante dos seus olhos. E Ele está te chamando para encarar esse desafio. Talvez você teve frustrações. Talvez você tenha um chamado pastoral e viu seu pai se frustrando, eu não sei. Talvez você está fugindo do seu chamado, eu não sei. Mas Deus está te chamando de novo. Deixa Deus te tocar aí agora, Ele está te enchendo. Ele está te enchendo de vida. Está te enchendo do Espírito aí, irmão, recebe. Toca agora os meus irmãos e as minhas irmãs, Espírito Santo, toca as nossas vidas agora. Olha a vida de Deus invadindo você. Olha o Espírito Santo tocando você aí. Ah, meu Deus. Rica na vassoura danada. Vem, Espírito Santo. Cheira na vassoura danada. Invada essa casa. Invada essa igreja. Toma-nos. Toma-nos! E vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem. Então vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem.
Sente, sente, e não me deixe ficar, não, não, sem o teu tocar. Não me deixe ir. Sente, sente, então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Vem sobre esse lugar, Senhor. Veio como o Senhor nunca veio antes. Sabe o que a gente tem que pensar, irmãos? Jesus, Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. O Cordeiro já veio, o próximo que vem é o leão. Leão não anda com outro animal que não seja outro leão. Saia daqui diferente. Como o pastor falou, pegue isso, viva isso, aplique isso. Que a sua mente tenha sido transformada e renovada nessa noite. Que o Senhor possa te tocar durante toda essa madrugada. Que o Senhor possa te fazer sentir algo novo nesses 2 dias. Para que você saia daqui pronto para ser essa geração eleita, prontos para ser sacerdote real. Que em nome de Jesus o Senhor venha te tocar nesse momento e nessa noite. Se você pode, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Exaltado, exaltado seja o teu nome, Deus. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é santo, Deus. O Senhor é santo, Deus. Aleluia! Pode voltar para o seu lugar um pouquinho. Amém? Quem foi abençoado aí, além de mim? E não sei se vocês perceberam, né? Mas o nosso pastor estava numa série de mensagens falando justamente disso. Sobre a mentalidade. Parece que foi a cereja do bolo, né? É Deus falando. Gente, amanhã às 2, tá? Amanhã a gente começa de novo às 2. Venham, não se atrasem, não faltem. Porque isso aqui foi só o começo. Creio que o Senhor tem muito mais para fazer amanhã. Amém? Vininha não vai estar aqui amanhã, né? Mas foi uma honra te receber aí, meu irmão. Pastor, foi uma honra. Até amanhã. Tamo junto. Vamos orar, gente? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse início de conferência, Senhor. O Senhor falou aos nossos corações. Obrigado por o Senhor estar presente nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, por fazer de nós verdadeiros adoradores do Senhor, Pai. Obrigado que o Senhor possa nos levar em segurança para as nossas casas, Deus. Nós te agradecemos e que amanhã tenha algo preparado para nós já, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Recebe as nossas palmas, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Por hoje está encerrado. Tem cantina. Amém. Não deixe de fazer um lanchinho e pagar para nós também. Tá